Conclusão da primeira parte. Resumindo, podemos concluir que a visão aqui apresentada é otimista, mesmo revelando uma dura realidade. Seu otimismo está no fato de nos mostrar que a salvação final está assegurada, ainda que seja necessário ganhá-la com o próprio esforço e frequentemente através da dor. A ideia base é de evolução, de ascensão, de conquista da felicidade. O método proposto para realizar tudo isso é um princípio de ordem, a retidão. Por isso temos insistido em tal conceito, e é neste sentido que acreditamos na vida de hoje, dando um passo à frente. Antigamente, a retidão era somente uma questão moral, mas hoje tornou-se biológica. Ela é ligada ao fenômeno da evolução e aparece agora porque se alcança uma nova fase, na qual se passa do nível evolutivo do passado a um superior. Este fato está conexo com a abertura da inteligência humana, significando a adesão à realidade anteriormente não compreendida, com um novo estilo de vida em relação a novos pontos de referência. A mudança já se iniciou e, para quem tem olhos de ver, já se revela em seus primeiros movimentos. Vamos concluir este volume observando em que consiste essa mudança. Poderemos vê-la assim sob dois aspectos, como fenômeno coletivo e como fenômeno individual. Há períodos nos quais a evolução caminha tão lentamente que parece estática, chegando ao ponto de fazer crer na imobilidade dos sistemas de vida. Nestes períodos, ela corre subterrânea e invisível, amadurecendo novas transformações. Porém, uma vez cumprido esse trabalho preparatório, eis que seu resultado explode e se manifesta. Esta é a hora da transposição, em que se passa a um nível evolutivo mais alto. Esta passagem é de intenso movimento e de mudanças radicais, tomando aspecto revolucionário. O mundo se encontra hoje executando um desses saltos à frente. Estamos, então, em um movimento de revolução. Tratemos de compreender o que está sucedendo. A técnica das revoluções é conhecida, o que nos permite analisar o desenvolvimento do fenômeno em cada uma de suas fases. As revoluções nascem como uma reação contra o velho regime, e a primeira coisa que elas se propõem a fazer é destruí-lo. É necessário, portanto, mobilizar a seção dos destruidores. Então, o submundo da sociedade, até então amordaçado, vem à tona para executar a devida função, segundo sua especialização, que é destruir. Isso aconteceu na Revolução Francesa e na Russa, como é frequente nestes casos. As revoluções tendem para o novo, e sua primeira operação é limpar o terreno. Quais são esses elementos? São aqueles negativos, anárquicos, caóticos, rebeldes, assaltantes, etc. Sua trajetória é descendente. A vida chama e eles respondem ao apelo, que concorda com sua própria natureza negativa. Os elementos positivos, que têm natureza de caráter construtivo, não respondem a nenhum apelo destruidor. O resultado é que os primeiros, os negativos, desejosos de se realizarem, seguindo sua própria negatividade, executam exatamente a função destruidora para a qual foram chamados. Terminado esse trabalho, o que é feito deles? Eles satisfizeram seu negativismo e o alimentaram e aumentaram, tornando-se ainda mais negativos, o que significa permanecer dominados pela negatividade. Então, completada a sua função, eles são rejeitados pela vida,
Ou melhor, são liquidados por seu próprio negativismo, que se volta contra eles. Este é de fato o fim dos iniciadores das revoluções. Ora, a fase atual é a de limpeza do terreno. E depois? Superada essa fase, a vida segue em frente. Sua finalidade é positiva e, portanto, sempre construtiva. Então a vida mobiliza a seção dos construtores, colocando em ação a onda dos elementos positivos, adaptados à construção. Isso não pode acontecer senão num segundo tempo, quando os destruidores, depois de limpar o terreno, já se afastaram. Hoje estamos na primeira fase, mas a lógica do fenômeno nos indica qual será a sucessiva. Não se iludam, portanto, os atuais destruidores. Terminada a sua função, eles terão de ir embora. Sua natureza e sua ação direcionam-se no sentido da descida. Portanto, não podem produzir senão frutos negativos, destrutivos para todos, inclusive para eles. Como pode um câncer, mesmo vencendo, ter vida longa? É assim que deverá passar a atual moda dos jovens contestadores. Eles se desafogam e se satisfazem cumprindo sua função, mas não compreendem que seu destino é a liquidação. Contudo, se compreendessem, não executariam sua função. Eles acorrem porque se sentem atraídos pela oportunidade que encontram de satisfazer os próprios instintos. Esta é a sua hora. Mas há períodos nos quais a vida valoriza, prepara e faz funcionar outro tipo de indivíduo, que antes não podia se manifestar devido aos obstáculos colocados pelas condições que o mundo atravessa. Enquanto isso não ocorre, pode-se falar que eles não estão na moda. E por que não estão na moda? Porque não servem. Mas quando servem, ficam na moda. Assim, a atual destruição está na moda hoje porque serve aos fins da vida. Mas ela passará e dará lugar a um trabalho diferente, para o qual serão chamados indivíduos de outro tipo. São as condições do ambiente que atraem ora um, ora outro. E quais são essas condições no início das revoluções? São uma repugnância dos abusos do velho regime e uma vontade decidida de acabar com eles. Quando o sistema causa danos não mais suportáveis e o ambiente está saturado, supera-se o limite da paciência e explode a reação corretiva do erro, que reorienta para o positivo a trajetória lançada em erro para o negativo. Isto é o que está acontecendo hoje. A atual revolução representa a reação corretiva dos erros do passado. A posição de cada momento da história é um anel de uma cadeia de momentos sucessivos ligados em desenvolvimento lógico, em função das metas que a vida quer alcançar. Cada salto avante é uma revolução. Em um regime de superação contínua, isso é inevitável. Cada sistema tem seus defeitos, e a evolução quer eliminá-los. Vivemos constantemente perseguindo uma posição mais avançada. Antigamente, a autoridade era representada por um homem com um cetro, sentado em um trono. Hoje, esta figura deve ser substituída por um homem que trabalha a serviço da coletividade. É necessário retificar. Eis os contestadores globais contra toda forma de autoridade. Não se trata, de fato, da costumeira revolta de um grupo ou partido em um determinado país. A revolução hoje é universal, acontecendo em todos os campos. Trata-se de uma revolta de filhos contra pais, de estudantes contra professores,
de pobres contra ricos, de operários contra patrões, enfim, de dependentes contra todo tipo de comando. Uma revolta global contra os princípios do velho regime. Não se trata da usual revolta dos famintos, pois empolga também os filhos de boas famílias, aos quais nunca falta nada. Aqueles que choram por tudo isso perguntam-se qual é a causa remota, de quem é a culpa desta contestação. Se ela é global, então constitui crise de sistema de vida. E se a contestação nasceu, é porque a velha geração, que agora se lamenta, lançou as suas causas. Mas estas, por sua vez, são consequências das causas mais longínquas e dos erros de outras gerações que as precederam. Mas então, de quem é a culpa? Se o progresso é uma série de passos à frente, aquelas gerações também deram o passo que as esperava naquele ponto e momento, tendo realizado a sua parte da fadiga para percorrer a estrada da evolução até aqui. O regime do passado não foi inventado pelos nossos pais, mas é o produto de todas as gerações que viveram sobre a Terra. Assim, o novo regime, que a seu tempo nossos pais também queriam, era uma revolução para seus ancestrais, assim como o regime que agora querem os jovens é uma revolução para os conservadores de hoje. O princípio seguido pela vida ao avançar é sempre o mesmo, ainda que em tempos mais estáticos como no passado, o impulso à frente e o esforço para realizá-lo fossem menores. Os nossos velhos, agora conservadores, foram tão revolucionários como os jovens de hoje, e estes, por sua vez, serão conservadores para os jovens de amanhã. Qual será então a verdadeira razão pela qual os velhos de todos os tempos reclamam contra os jovens? É certo que ao longo das gerações as novas perturbem as velhas com suas inovações, pois no fundo estas inovações consistem no processo pelo qual os jovens substituem os velhos, que conquistaram e ocupam as posições mais elevadas. Assim, os jovens são condenados como violadores da ordem. Trata-se de um problema de luta pela sobrevivência. Procura-se, então, justificar essa condenação com os métodos do velho sistema, para que ela fique vestida com os mais nobres princípios. Será isso hipocrisia? Mas os velhos também têm direito de viver sem ser perturbados. Portanto, não se pode condená-los se eles, para se defenderem, são obrigados a recorrer à hipocrisia, já que o seu direito não é reconhecido. Então, uma das inovações do novo regime poderia ser a sinceridade e a clareza, seguindo, por isso, uma lógica mais inteligente. E os velhos diriam aos jovens, abre aspas, é justo e reconhecemos o seu direito de renovar, mas este direito deve respeitar nos velhos o direito de viverem a sua vida. Vocês estão errados porque não respeitam esse direito, fecha aspas. Concluindo este argumento, eis que a atual revolução, não obstante o seu aspecto inicial destrutivo, é construtiva, constituindo um produto da positividade da vida. A revolução pressiona, e os jovens atuais não são todos destruidores. Há também os construtores, que ainda não estão atuando porque a sua hora, enquanto não estiver completa a destruição do passado, não pode chegar. Olhemos a trajetória do fenômeno. Ele aponta para o alto. Hoje, os adultos e velhos continuam com os métodos de seu tempo, procurando salvá-los e chorando pelo seu desaparecimento. Dos jovens, uma parte está pronta a destruir
e a outra parte espera para começar a obra de reconstrução. Já vimos a mudança atual em seu aspecto coletivo. Vamos observá-la agora como fenômeno individual. Também neste caso, encontramo-nos perante uma revolução, porque se trata de passar a um método de vida dirigido por uma lógica diversa da atual. Trata-se de uma mudança de base substancial, que muda a técnica da defesa para a sobrevivência, como consequência da mudança do método de vida. No passado, como já dissemos, o método empregado era do tipo individualista egocêntrico. O novo método será do tipo coletivista e colaboracionista. Por conseguinte, o sistema de defesa para a sobrevivência não será mais a força e a astúcia, onde se emprega uma técnica de assalto e usurpação adaptada a um regime de desordem, mas sim a retidão, cuja utilidade é muito maior em um regime de ordem. Muda, portanto, o modelo que a vida propõe como melhor. O clássico tipo do assaltante forte torna-se simplesmente um perigo social a ser isolado, enquanto o homem honesto torna-se um elemento de ordem, bem aceito porque enquadrado e útil à sociedade. No futuro, a vida será baseada num princípio sempre mais altruísta coletivista e sempre menos egocêntrico separatista. Assumirá, portanto, extrema importância a sadia estrutura moral do indivíduo, porque dela dependerá o seu comportamento, que conforme seja útil ou danoso para a sociedade da qual ele faz parte, determinará a sua aceitação e o respectivo tratamento por parte dela. O valor do indivíduo não consistirá mais em saber se impor para dominar, mas sim em saber coordenar-se com os outros. E de fato, como já dissemos, a humanidade se encaminha em direção ao estado orgânico unitário. Acontece então que a seleção toma outra direção. Chegando a outra fase, a evolução se propõe a construir no homem novas qualidades, impulsionando-o para a frente neste novo sentido. Com isso, a base de aceitação do indivíduo pela coletividade passa a ser a sua capacidade de se tornar uma célula do organismo social, condição para a qual são necessárias qualidades benéficas, positivas, que o fazem útil, e não maléficas, negativas, que o tornam prejudicial. Isso porque quem é positivo espalha positividade, melhorando tudo ao seu redor, e quem é negativo espalha negatividade, piorando tudo ao seu redor. Eis porque a retidão representa um princípio de valor fundamental na nova civilização do terceiro milênio. O fundamento da revolução consiste no fato de que a força e a astúcia, as armas de ataque e defesa do passado para vencer na vida, são substituídas pela retidão. Então, o valor está na ordem e não na revolta egoísta. Está em saber viver segundo a lei e não contra ela. É lógico que a evolução avance dessa forma e que a seleção, tão logo o ser esteja maduro, tenda a produzir tal biótipo. A trajetória da vida está agora tomando esta nova direção. Mudam assim as apreciações. O homem honesto não é mais um tolo, pois se torna um pioneiro do novo mundo da justiça, embora seja um vencido no reino da prepotência. Ele não é mais um fraco a ser sobrepujado, como era no velho mundo, ainda involuído, mas sim um forte, apto ao comando no novo mundo, já evoluído. É assim que o atual modo de viver deverá ser deixado de lado no submundo da evolução, para ser substituído pelo método da retidão.
Dada a nova unidade de medida para fins coletivistas, o que serve à vida não é a força, mas sim a positividade. Em suma, poderemos defender nossa vida com métodos totalmente diversos daqueles do passado, com uma atuação mais íntima e profunda, dirigindo as nossas ações no sentido positivo e benéfico, em vez de negativo e maléfico. Trata-se de uma estratégia mais poderosa, porque, sendo mais sutil, penetra e age sobre as causas. De resto, é lógico que a lei de quem vive como elemento componente de um organismo coletivo deva ser diferente da lei do indivíduo que vive de interesses isolados, limitados a si mesmo. O problema da defesa torna-se um problema de estrutura da personalidade do indivíduo e de suas qualidades positivas ou negativas. A nova arma não consistirá em adicionar ao organismo físico instrumentos exteriores de luta, mas sim em torná-lo rico interiormente de qualidades positivas. A vida é naturalmente cheia de assaltos e perigos, e não é seu propósito criar para si um ambiente imunizado. Ela quer construir o indivíduo capaz por si mesmo de resistir, seguindo uma nova técnica defensiva. A solução não pode ser obtida com a esterilização artificial do ambiente, mas apenas purificando, enriquecendo e fortalecendo o indivíduo com forças positivas, que repelem a negatividade assaltante, ao contrário das negativas, que a atraem, abrindo-lhe as portas. Observemos agora como tudo isso funciona. Vemos primeiramente que a vida, enquanto deixa à mercê da reação corretiva da lei o indivíduo negativo, ajuda o positivo a subir. Porém, na realidade, não encontramos indivíduos totalmente negativos ou totalmente positivos. Acontece então que tais indivíduos são atingidos pela reação corretiva da lei em suas zonas de negatividade, mas ajudados por ela nas suas zonas de positividade. Isso corresponde ao sistema utilitário adotado pela vida e à sua finalidade salvadora. Assim, não se desperdiça nada, porque são estimulados a se desenvolverem para o bem todos os valores utilizáveis para essa finalidade. Desse modo, o mesmo indivíduo, segundo suas diferentes qualidades, pode se encontrar submetido a tratamentos diferentes, um de reação corretiva para eliminar o que nele é negatividade e outro de auxílio protetor para desenvolver o que nele é positividade. De fato, somente no caso de trajetórias negativas é necessário o doloroso trabalho de sua correção, o que não acontece para aquelas positivas. Assim, a dor aparece apenas no primeiro caso, enquanto no segundo acontece o contrário. Então a lei se manifesta de duas formas opostas, como prova dolorosa no caso da negatividade e de forma contrária no caso oposto. Existindo no indivíduo as qualidades positivas da retidão, vemos funcionar a ajuda amiga e encorajadora da lei. Eis de que modo e dentro de quais limites a retidão ou positividade pode ter uma função de defesa. Estes conceitos nos fazem compreender qual é o método para ter sucesso na vida. Ele consiste em trabalhar no sentido da corrente positiva da lei, porque neste caso ela irá nos impulsionar. De outro modo, se fizermos o contrário, colocando-nos na corrente negativa, contra a lei, ela irá nos dificultar. Observemos agora a estrutura do fenômeno da técnica defensiva. O homem é feito de um organismo físico ligado a um organismo espiritual,
governado pelas mesmas leis de saúde ou doença. Para o organismo espiritual, a saúde resulta do fato de ser ele constituído de forças positivas, assim como para o organismo material, ela resulta do fato de ser ele constituído de material são. Ora, o ataque se verifica em ambos os organismos, seja ele sadio ou doente, porém somente no primeiro caso o indivíduo resiste. Se o organismo físico é sadio, o micróbio não se desenvolve, assim como se o organismo espiritual é constituído de forças positivas, as negativas não entram, sendo a recíproca verdadeira no caso contrário. Não se resolve o problema esterilizando o ambiente, mas sim fortificando o organismo. No caso do físico, se esterilizarmos o ambiente, perdemos a capacidade de resistência e nos tornamos sempre mais vulneráveis. Assim também acontece com o organismo espiritual, quando, para salvá-lo dos ataques, nos isolamos do mundo. Eis então que neste novo regime, a arma de defesa da vida consistirá na própria positividade. Isso porque sermos positivos significa sermos sadios e fortes, portanto, aptos para vencer. Ao contrário, sermos negativos significa sermos doentes e fracos, portanto, destinados a perder. Assim se vence ou se perde em função das qualidades íntimas, tal como a vida nos mostra na sua defesa contra o assalto das doenças. A defesa baseia-se sobre a saúde celular e na consequente potência de resistência. Ninguém pensa em apanhar uma faca ou um revólver para se defender de uma doença. Com a positividade espiritual, mantendo nossa conduta e estrutura segundo a lei, podemos nos defender contra toda espécie de males. A negatividade pode chegar ao ponto de nos matar, pois deixa que penetrem em nós as forças negativas, das quais o mundo está cheio. A sua tempestade investe e arrasta os elementos negativos, enquanto não toca e vai-se embora sem molestar, no caso da personalidade positiva. Acontece então que quanto mais involuído é o ser, tanto menos ele é purificado da negatividade, ressentindo-se, portanto, dos assaltos, perigos e dores. Por outro lado, quanto mais evoluído é o ser, tanto mais ele é saturado de positividade e, portanto, defendido contra o mal. O papel da evolução é nos redimir da negatividade, eliminando-a pouco a pouco até transformá-la toda em positividade. O longo percurso evolutivo nos leva, assim, a nos libertarmos do mal e a conquistarmos o bem. Então, quanto mais aperfeiçoado é o ser, tanto mais protegida é a sua vida. É necessário compreender que quanto mais nos chega o mal, mais a causa está em nossa negatividade. Portanto, é possível eliminar ou impedir que isso aconteça, eliminando ou impedindo que se forme essa negatividade. Dela depende a nossa vulnerabilidade e, consequentemente, o fato de sermos atingidos. O segredo do bem-estar está em ser constituído de forças positivas. A superioridade do homem evoluído está em sua positividade. Esta é a sua arma para vencer na vida. Não se trata de abstrações ideais ou dissertações moralistas, mas sim de um método cujas vantagens pode-se experimentar quando corretamente usado. Mas o que exatamente significam positividade e negatividade? Positividade quer dizer retidão em todas as qualidades constituintes da personalidade, e negatividade
significa o abuso ou mau uso daquelas qualidades. Qualquer das forças ou impulsos componentes da personalidade podem ser dirigidos no sentido da lei ou em sentido anti-lei, e isso para cada tipo de pensamento, motivação ou atividade. Assim, a condição de estar a favor ou contra a lei corresponde ao conceito de virtude e pecado. Penitência é a correção no sentido positivo de uma trajetória na direção negativa. Tal correção é necessária porque um estado permanente de negatividade constitui também um estado permanente de vulnerabilidade. Como se vê, trata-se de um conceito básico para a defesa da vida, daí a sua importância. Tudo isso corresponde ao título desta obra, Como Orientar a Própria Vida. Eis que o conceito de retidão tem um conteúdo complexo, que deve ser analisado qualidade por qualidade, fazendo-se a anatomia de nosso organismo espiritual, impulso por impulso do subconsciente, em relação ao comportamento do indivíduo em todos os seus deveres, tanto no fazer como do não fazer. A negatividade pode corromper qualquer ponto, que se torna então o calcanhar de Aquiles, vulnerável a todos os ataques. Dante, no seu Inferno, estudou a ação específica para a correção das trajetórias erradas, caso por caso, opondo a elas o caminho reverso para realizar a correção da posição negativa ocasionada pela culpa. Cada pecado constitui um caso de negatividade, que é eliminada pela reabsorção na positividade, conquistada por meio da dor. Por isso, a dor é um instrumento de redenção, constituindo o método utilizado pela lei para fazer o pecador compreender o seu erro, a fim de que ele não o repita. Isso é necessário porque o indivíduo, pelo fato de estar na posição negativa, não se apercebe disso, pois somente vê com sua forma mental negativa, o que lhe impede uma correta visão das coisas. Ele mesmo é o seu próprio ponto de referência. Assim, baseando-se na correspondente visão distorcida, acredita estar com a verdade e ter direito a se satisfazer a seu modo, negativamente. Então choca-se contra a lei, provocando sua reação, cuja finalidade é eliminar a negatividade, operação na qual está inserida a dor. Assim, quem é negativo fatalmente provoca por si mesmo a reação corretiva da sua negatividade, de modo que o processo de sua redenção funciona automaticamente. Compreendido esse mecanismo, dentro do qual funciona a vida do indivíduo, qual conduta deverá ele ter para alcançar, com o menor dano e maior vantagem possível, o caminho da evolução redentora para a sua salvação, imposta pela vida? Dado que ninguém pode fugir a esse dever, porquanto é para o seu próprio bem, é natural que o indivíduo inteligente procure cumpri-lo pelo modo mais conveniente e lucrativo. Isso é o que queremos explicar. Trata-se de saber executar este trabalho, reduzindo ao mínimo a dor e aumentando ao máximo a felicidade. A dor cumpre uma função importantíssima em nossa evolução. Ela é a campainha de alarme para nos advertir onde está o erro, indicando-nos assim a negatividade que é necessário corrigir. A dor tem finalidade defensiva, sendo, portanto, salutar, porque toda negatividade é uma ameaça contra a vida. Mesmo quando nos faz sofrer, ela nos protege, e é para nos proteger que nos faz sofrer. Se o fogo não chamuscasse, não seria evitado,
mesmo quando nos matasse. Dessa forma, a vida consegue nos manter na ordem, fixando os limites para o gozo que provém do uso das coisas. Quando nos excedemos, acreditando que aumentando a dose obteremos o aumento de prazer, encontramos, pelo contrário, a sua diminuição, até que ele se torne sofrimento. Com isto, a vida nos avisa do erro e assim nos força a corrigi-lo. Então a dor representa um sistema defensivo que a vida usa para nos proteger contra o mal, pelo qual somos prejudicados. Ela constitui mais um aspecto da sabedoria e da bondade da vida, exatamente lá onde parece mais difícil vê-las. Este é o rendimento útil da dor. Mas de onde deriva a sensação dolorosa? Que fato ela produz? Ela decorre do fato de constituir uma operação cirúrgica, pela qual se faz a necessária correção de uma trajetória na direção errada, lançada por um feixe de forças que não tenciona ceder a qualquer desvio. A negatividade, lançada como tal, quer permanecer como é, continuando a se desenvolver à semelhança de um câncer. A sua diminuição ou eliminação é um ataque à sua vitalidade, que para ela, ainda que negativa, significa andar em direção à morte. A dor se origina da asfixia provocada pelo tipo errado de vida. De fato, a negatividade busca o prazer no aumento de si mesma, ou seja, do erro e do vício. Mas trata-se de uma vitalidade invertida, que leva à morte, de um prazer doentio, que leva à dor. Então a vida deve corrigir com a dor este prazer doentio, para salvar o indivíduo, levando-o ao gozo verdadeiro, que somente pode ser positivo, segundo a ordem da lei. Eis como os dois elementos do dualismo universal entrelaçam-se em um jogo de compensação. Em vista disso, vejamos então como o indivíduo deve se comportar dentro desse mecanismo, a fim de, tanto quanto possível, evitar a dor e obter felicidade. Eis como poderemos nos comportar logicamente. O primeiro passo consiste em individualizar, com um severo exame de autopsicanálise, os pontos de negatividade da própria personalidade. Isso sem se deixar enganar pelo astuto subconsciente, que procura escondê-los. Nessa operação, é necessário procurar ver e julgar com a visão correta da positividade e não com a distorcida da negatividade. Infelizmente, fazer esse exame não é coisa fácil, porque pressupõe qualidades introspectivas e certa maturidade psicológica. É assim que, frequentemente, o movimento de correção e salvamento não pode ter início. Então a vida, não podendo, por imaturidade do indivíduo, usar o método inteligente da compreensão, e também não podendo renunciar à salvação do ser, é obrigada a usar, com esta finalidade, o método duro da provação, que por essa razão tem sua existência justificada. O segundo passo consiste em se preparar para executar espontaneamente a operação dolorosa da correção da trajetória errada, sem esperar a intervenção forçosa por parte da lei. Operação essa tanto mais dolorosa, quanto mais forçosamente tiver de ser imposta devido à rebeldia do indivíduo. Trata-se de trabalhar de acordo com a lei, secundando a sua ação corretiva em vez de resistir a ela. É necessário compreender que a lei nos protege e que é de nosso interesse segui-la. Compreender que acarreta prejuízo para nós resistir a ela
porque nesse caso seremos constrangidos a fazer à força aquilo que poderíamos fazer pacificamente obedecendo-lhe. Compreender que se não a seguimos, arruinamo-nos. É justamente para não deixar isso acontecer que ela nos constringe. Nesse processo, uma mente negativa, exatamente por ser desse tipo, pode ver maldade e vingança. Perguntamos, no entanto, se é mau o cirurgião que nos opera para nos salvar, dando-nos vida e saúde. É exatamente pelo fato de estar doente de negatividade que o indivíduo não compreende a bondade da ação e, por isso, resiste a ela. Porém, sabendo que a operação é necessária para salvar o doente, o cirurgião o amarra ao leito, deixando-o gritar, e então o opera à força para salvá-lo. Se a lei tem que salvar o ser, mas ele não quer se salvar, o que pode fazer ela se não salvá-lo à força? Com o sistema de compreensão do problema e espontânea adesão à lei, consegue-se o resultado de correção com muito menos trabalho. O esforço evolutivo, assim, dá muito maior rendimento. Então não somos mais penitentes encarcerados, mas sim seres livres e conscientes que colaboram com a lei. Este sistema de se autodirigir com conhecimento, vivendo por si mesmo uma vida planificada segundo a lei, método pelo qual se percorre com menos fadiga o caminho da evolução, será o sistema inteligente que o homem evoluído do porvir seguirá. Final da conclusão da primeira parte.